Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31, é tempo de esperançar. Estou eu aqui junto, com vocês, hoje, 7 de setembro, para fazer a reflexão, fazer a nossa memória, a nossa leitura do dia de hoje, E hoje é um dia assim, particularmente querido por mim, porque é o dia do aniversário do meu batismo. Hoje eu faço 53 anos que fui batizado. Então eu sempre celebro esse dia, Normalmente eu participo do grito dos excluídos e das excluídas, mas ano passado e esse ano eu não fui. Oi, Diane, paz e bem. Sabe, Diane, eu estava que normalmente no dia de hoje eu participo do grito dos excluídos e das excluídas, mas ano passado e esse ano eu não fui por conta da pandemia, Então a gente vai levando. Paz e bem, Diane, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Chegou mais alguém? Oi, Denise, paz e bem. Eu estou aqui fazendo a minha atividade, tentando ligar o computador, porque o computador, eu uso o computador para fazer a leitura, sabe? Mas agora, por algum motivo, ele não quer ligar, só para me deixar numa situação delicada aqui. A gente vai dar um jeito nisso, não tem problema, Eu também estou bem, me respondeu a Diane. Que bom, Diane, que bom. Hoje a gente fica sempre meio ansioso com as pessoas, A gente aqui hoje, agora, graças a Deus, os passarinhos começaram a cantar, Tá um tempo meio estranho aqui do meu lado, tá nublado, com vento, parece que vem chuva. Parece que vem chuva. Eu estou começando a estudar, porque já está para sair o primeiro material do Sínodo de 2023. Há 2 anos atrás nós tivemos um sínodo, e era muito gozado porque as pessoas achavam que o sínodo tinha sido começado de um dia para o outro. Então vocês imaginem o seguinte: em 2020 a igreja avisou que faria um sínodo em 2023. Agora em 2021 a igreja começa a preparar, vai fazer o sínodo, a preparação do sínodo, a primeira parte do sínodo, que é o documento de trabalho, que vai ter um período de escuta da igreja, Então as igrejas são chamadas a participar, Pede-se que cada organismo de escuta. Na Amazônia eu conheci algumas pessoas que fizeram parte desse processo de escuta. É um negócio assim inacreditável. Eles foram assim nos maiores rincões lá nos fim de mundo, de tudo quanto é fim de mundo da Amazônia, para ouvir o povo. Oi, Maria Alice, paz e bem, boa tarde. Então o pessoal dava um jeito, de ouvir as pessoas, Então o próximo sínodo em 2023, a igreja já falou dele desde o ano passado, já está organizando, já está selecionando as pessoas, já está vendo as secretarias, tudo,
E agora, se eu não me engano, acho que é perto de 15 de outubro, vai iniciar o processo do sínodo. Né? Então, quando chegar lá em 2023, se alguém disser, não, porque esse sínodo é contra isso, é contra aquilo, é não sei o quê, nada disso é sentido. Tá? A igreja está preparando isso desde o ano passado. Como a igreja preparou o sínodo para a Amazônia muito antes, né, de 2019. Tá, pessoal? É porque as pessoas às vezes não têm a oportunidade, né, de estar por dentro, de ler tudo, né? Então, é assim mesmo, né? Bom, já deu nossos minutinhos, vamos começar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu dois dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque a força que saía dele e curava, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Sabe, é muito interessante essa leitura, né? E assim, tem umas coisas assim que são importantes a gente prestar atenção, né? Lucas, vocês vão ver em Lucas várias vezes Lucas falando Jesus foi para um lugar afastado, Jesus foi para a montanha para rezar, né? Ninguém me ensinou isso não, mas se vocês prestarem atenção, existe uma relação no Evangelho de Lucas com a oração, né? Vamos dizer assim, é como se Jesus fosse rezar, quando Lucas fala assim, Jesus foi rezar, o que vem logo depois é uma coisa relevante na história da salvação, né? É quase como se Jesus fosse rezar, porque ele já teria lá dentro da observação dele, da capacidade da intuição, do sentimento dele, que se avizinhava alguma coisa importante, né? Ah, Bernardo, mas Jesus é Deus, ele sabe de tudo. Mas Jesus é Deus, mas é homem. E como homem, ele estava limitado pela natureza humana. Entendam bem, isso é muito importante. Deus, Pai, é absoluto e ilimitado, fora do tempo, fora da matéria, nada que a gente está. Essa matéria aplica-se a Deus Pai. Mas Jesus, enquanto encarnado como ser humano, ele tem todos os limites e fraquezas humanas.
ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio. Como ser humano, ele é limitado na natureza humana. Tanto que em Mateus ele fala assim: ninguém sabe quando será o dia do juízo. Algumas pessoas falam, mas Jesus não sabe. Oi, Algarte, paz e bem. Jesus, enquanto... Oi, Isabel, minha filha, paz e bem. Jesus, enquanto ser humano, não poderia saber o dia do futuro. Do mesmo jeito que Jesus, enquanto ser humano, não pode ter uma antevisão, uma premonição do que está para acontecer. Mas, como qualquer ser humano, ele pode sentir que algo grande está para chegar. Paz e bem, Isabel, paz e bem, Algarte. Sabe, então é muito interessante porque vocês vão ver isso no Evangelho de Lucas. Prestem atenção, né? No Evangelho de Lucas, Jesus foi rezar. Quando ele sair da oração, alguma coisa importante acontece, né? Então, no Evangelho de Lucas, Jesus foi rezar, saiu levar a mulher adúltera. Jesus foi rezar, quando saiu, chamou os apóstolos. Jesus foi rezar quando foi capturado. E por aí vai. Prestem atenção, isso é uma chave de leitura do Evangelho de Lucas, tá? Que é uma impressão minha, é uma sensação minha, mas prestem atenção. E aqui, novamente, Jesus foi lá na montanha, passou uma noite em oração e saiu. Quando saiu, ele teve que tomar uma atitude. Qual era a atitude? Havia um monte de discípulos. Tinha um montão de discípulos. Mas ele resolveu escolher 12. E ele uma nova nação, né? Lembre-se que Israel na Bíblia não é um país, é uma nação, é um povo, é uma identidade cultural, tá? Ele aqui está dizendo 12, ele está mostrando que ele está criando uma nova nação, um novo povo, uma nova identidade cultural. Identidade vai ter uma série de diferenças, né? E aqui ele chama 12, impõe, e assim, é muito interessante esses 12, porque aqui nesses 12, eu já falei sobre isso, você tem Pedro e André. Pedro fundou a Igreja Católica, vamos dizer, o primeiro papa da Igreja Católica. André é o elemento da Igreja Ortodoxa, né? Tanto que quando Paulo VI encontra Anterágoras, que era o principal da Igreja Ortodoxa, Paulo VI vira para ele e fala assim: irmão, há quanto tempo não nos vemos? Porque ele afirma que ele é descendente, que ele é o sucessor de Pedro, e afirma que Anterágoras é o sucessor de André. Bonita essa colocação. Oi, Fátima. Sim. Tem um pobre coitado, né, do Judas, filho de Tiago, que é São Judas Tadeu, né, nosso querido Judas Tadeu, que durante muito tempo achavam que era Judas Iscariote, né, coitado dele. Mas isso aqui, que talvez passe das pessoas, e que hoje eu resolvi dar uma, né? Vocês notaram que existe uma fala, uma observação sobre a missão da igreja?
nesse texto? Ué, Bernardo, não tem não, não está falando nada aqui da missão da igreja, né? Mas fala assim. É isso que talvez seja uma coisa que a gente não percebe. Mas esse texto fala sobre o que a igreja deve fazer no mundo. Vamos recapitular. Jesus estava em oração. Vem e se encontra com o conjunto dos seus discípulos. Então, aqui é a primeira coisa que a gente deve pensar, né? Se você é discípulo de Jesus, se você segue Jesus, você tem que ter um tempo de oração, né? E esse tempo de oração, vamos dizer assim, ele não deve ser uma reação, né? Muita gente reza, mas vira e mexe reza por reação, né? Ou seja, eu fico sabendo que um amigo meu sofreu um acidente, eu rezo por ele. Eu rezo porque um amigo meu está doente. Eu rezo porque eu vou ter uma reunião difícil. Sabe, mas a gente também pode rezar antes das coisas acontecerem. Nesse momento, todos vocês estão com saúde, mas vocês podem rezar para que vocês se mantenham com saúde, né? Oi, Pedro, paz e bem. Mas Jesus, ele não vive isolado, né? Ele vive numa comunidade. Boa tarde, Pedro. Ele vive numa comunidade, a comunidade de seus discípulos, né? E o interessante é o que vem logo em seguida. Ele vai lá, escolhe os 12 discípulos, os 12 que ele chama de apóstolos, aqueles que vão falar por ele no futuro. Apóstolo é aquele que vai falar por. E aí, o que ele faz quando ele desce? Aí, galera, pega a visão. Esses aqui são os 12, a diretoria, tu tem que obedecer eles, entendeu? Eles são o grupo da responsa. É isso que ele faz? Não. Ele desce com os 12 que ele selecionou. Isso, ele começa a conversar com uma multidão da Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, ou seja, daquela região toda. Para fazer o quê? Curar. Olha que interessante, ele havia acabado de escolher os 12 que falariam por ele, né? Se fosse no mundo de hoje, se podia dizer que eram os 12 embaixadores de Jesus. E ele desce com esses 12, e o que ele faz com esses 12 é curar. Sabe, a missão da igreja não é ser uma autoridade. A missão da igreja não é dizer como nós devemos agir. A missão da igreja é ir ao mundo, levando a palavra de Jesus, levando o amor de Jesus, levando o cuidado às pessoas. E observem bem, quando você fala de Jerusalém, de Judeia, né, é interessante porque Israel, como a gente conhece, é Judá. Fica lá no sul do estado que hoje nós chamamos de Israel. Judeia é o meio desse estado e a Galileia é a ponta lá de cima. Então, quando ele fala que estava em Jerusalém, na Judéia, ele não estava na área, vamos supor, que seria a terra prometida. Tiro e Sidônia são região de pagão. Então, observa bem, eles estão falando claramente aqui que eles estavam fora da zona de conforto. Eles não estavam ali no prédio, eles não estavam na área da paróquia, ali na área da igreja matriz, conversando entre eles foram para fora da igreja. É o que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium, da igreja em saída. Em saída é um grande desafio, né? A gente
quando a gente sai, a gente corre muito risco, a gente corre o risco de se machucar, de se ferir, de se sujar. Né? Não é fácil você estar perto daquele que sofre, né? sem sofrer acusações, críticas de outras pessoas. Quase sempre aqueles que estão junto dos irmãos que sofrem é acusado disso, daquilo ou daquilo outro. Mas, para mim é muito claro o que a gente vê aqui. A gente vê Jesus, depois de ter escolhido a base da igreja, ter escolhido inclusive a pedra sobre qual a igreja será erguida, ele vira e fala assim, vamos lá curar os outros. E vamos curar inclusive os pagãos, galera. Estamos lá porque o povo está precisando da gente. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é o encontro daqueles que precisam. É o encontro daqueles que necessitam de carinho, atenção e apoio. Cabe a nós, enquanto fiéis seguidores de Jesus, fazer o mesmo. Difundir o amor, a inclusão, acolher a todos, pregar a paz, julgar por critérios justos. E critérios justos começa por não fazer acepção de nenhuma pessoa. Se a gente realmente quer fazer a missão da igreja, se a gente realmente quer fazer parte da igreja de Jesus, não pode pregar morte, não pode pregar discriminação, não pode agir a favor de nenhuma dessas coisas, agir ao favor da opressão, do autoritarismo, né? A missão da igreja é levar o mandamento do amor ao mundo, a começar cuidando de cada um e cada uma que a gente encontrar pelo caminho. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Então, o dia de hoje é um dia marcante, é o dia em que a gente celebra a independência desse país. Né? Eu estou assim, um pouco chateado porque pelo segundo ano consecutivo eu não vou no grito dos excluídos e das excluídas. Né? Em eleição já tinha nos últimos 15 anos eu tinha ido todos os anos. Nesses 2 últimos eu não pude ir porque não está no momento. Né? Essa realidade da pandemia, a gente tem que medir muito cada uma das nossas ações. Maria Alice e Fátima estão mandando amém com mãozinha de oração. Mas eu acho que a gente deve pensar o nosso país, a nossa nação. Diane está mandando amém, mãozinha de oração e carinha feliz. Mas pensar dentro do que a gente aprende com Jesus, valorizando a vida, valorizando a dignidade humana, lutando para que todos tenham, como diz o Papa Francisco, terra, teto e trabalho. Acho que é isso. Não. É uma coisa assim. Denise está mandando amém, Maria Alice está mandando um monte de girassol. É isso mesmo, terra, teto e trabalho. Que todos tenham terra, teto e trabalho, ou seja, que todos tenham o mínimo de condição de vida digna. Que nossa nação saiba valorizar a cada pessoa, né? Para que a gente possa crescer como um todo. Né? Vamos seguir o exemplo de Jesus, que não escolheu outros para ficarem lá no bem bom sobre todos. Os apóstolos foram para o meio do povo, cuidar do povo, tratar do povo, porque esse era o papel daqueles que seguem Jesus. Né? Essa é a forma como eu acho que o país pode realmente honrar a Deus, se preocupando com cada um, com cada uma, cuidando de todos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos cuidar da casa comum, cuidar da Mãe Terra, porque se a gente não cuidar dela, quem sofre é a gente. A gente vai e já está pagando um preço
grande com essa falta de cuidado, né? Tá na hora da gente repensar isso. Bom, vou me despedir de vocês. Amanhã a gente faz uma live de novo, né? Bernardo, terça-feira você não está de plantão? Mas esse plantão é na saúde do trabalhador, como o hospital tá em regime de plantão mesmo, eu não fico lá, né? Mas semana que vem eu vou estar no hospital, tá? Fiquem tranquilos. Bom, pessoal, a gente se vê amanhã às 15h30. Até lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão do anjo bom da Bahia. Irmã Dulce, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se ficar em casa como eu escolhi ficar em casa hoje e quebrar uma tradição de anos, tá? Ficar em casa é melhor nesse momento. Mas precisou sair, usa máscara. Teve oportunidade, toma vacina. Amanhã começa de novo a vacina aqui no Rio. Se está na hora da segunda dose no braço, tá? Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.